Galera, a série What If chegou e esse primeiro episódio está simplesmente espetacular. Eu curti muito, tem muita coisa pra gente falar, então fica aqui comigo porque eu vou te explicar tudo o que aconteceu nesse episódio, deixar a minha opinião, fazer a minha análise e, claro, teorizar o que pode acontecer nos próximos episódios, porque eu tenho certeza que muita coisa bacana vem aí. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e hoje estamos aqui para conversar sobre o primeiro episódio de What If, essa série que é baseada lá na série de quadrinhos que imagina como seria o universo Marvel se alguns eventos acontecessem de maneira diferente. A ideia de trazer essas histórias alternativas para o UCM foi muito legal e ainda trouxe uma coisa que a gente ainda não tinha tido, uma série em animação que faz parte sim do universo cinematográfico. A ideia foi brilhante e a gente já tem esse primeiro episódio trazendo muitas coisas legais, mais especificamente falando da história do Capitão América, se na verdade o Steve Rogers nunca tivesse se tornado Capitão América e no lugar dele a Agente Carter, a Peggy Carter, sofresse o experimento e se tornasse a grande guerreira. E essa ideia é muito bacana, ficou realmente muito bom. Mas antes da gente começar aqui a nossa análise, eu quero te convidar a se inscrever aqui no Conversa de Nerd, porque se você curte esse tipo de conteúdo, deixa eu te falar, você vai curtir muito nosso canal, tem muita coisa boa, se inscreve, vídeos e lives toda semana, vai ser muito bacana ter você aqui pra gente conversar sobre esse papo nerd que a gente gosta tanto, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e antes da gente continuar, já dá aquele like pra fortalecer. Se não quiser dar o like agora, então eu te desafio a ficar até o final e aí sim você curte quando já tiver escutado tudo que eu tenho pra falar, beleza? E claro, eu quero saber a sua opinião, hein? Já vai comentando aí se você curtiu esse primeiro episódio ou não, escreve aí pra eu saber. Sem mais delongas, bora lá! Logo no início desse episódio, e eu acredito que vai acontecer o mesmo nos próximos, a gente tem como narrador o Vigia, que é interpretado pelo Jeffrey Wright, que aliás está no universo da DC como Comissário Gordon. Mas enfim, ele faz uma explicação de como funciona esse vasto multiverso e eu já imaginava que ia ter alguma coisa nesse sentido, uma coisa de explicação para que as pessoas que não são tão ligadas entendam qual o objetivo dessa série. E é muito bacana que ele diz que apenas uma escolha pode mudar todo o rumo de uma linha do tempo e criar esse leque gigantesco, essas infinitas possibilidades de existência, de realidade. O que nos leva a uma pergunta. Embora se trate de eventos diferentes com personagens do UCM, ela faz parte desse multiverso que o UCM vai explorar? Ou é um universo à parte? E um outro questionamento bem pertinente aqui é o seguinte: essas novas realidades que o What If vai tratar, elas são consequências do final de Loki, quando a gente viu que a linha do tempo simplesmente explodiu em ramificações? São algumas dúvidas que esse episódio e essa série levantam e a gente vai ter essas respostas muito em breve. Por isso que é importante você estar inscrito aqui, porque qualquer novidade que sair referente a isso, a gente vai comentar no canal e destrinchar para você ficar por dentro, hein? Mas enfim, a gente descobre então que nessa história, a escolha que criou uma ramificação seria o evento Nexus, que a TVA chama, foi a Peggy Carter escolher ficar na sala do experimento ao invés de ficar assistindo de uma salinha separada. E a gente percebe que ela fez isso porque o Steve e ela já estavam se gostando, a gente percebe isso nos olhares. E aí, por causa de uma pequena diferença na linha do tempo sagrada, como a TVA chama, a gente vê que uma série de acontecimentos também são mudados. O agente infiltrado da Hydra explode a bomba e em seguida ele tenta impedir que o Steve Rogers se torne o Capitão América e ele vai lá e dá 2 tiros nele e tenta roubar um frasco do soro. A capitã que estava ali consegue enfrentá-lo, mata ele com 2 tiros e não permite que o soro seja levado. Porém, o voluntário que era o Steve não pode mais fazer o experimento. Afinal, ele está ferido e não consegue nem se levantar. E se eles não fizerem tudo aquilo naquele momento, todo o projeto será perdido. Então, a agente Carter se voluntaria e ela entra na máquina e é ela que recebe o soro do super soldado. Saindo de lá, grandona, realmente uma super soldado. E aqui é interessante que ela também sofre aquela rejeição inicial que o Steve recebe no primeiro filme, Capitão América, o primeiro Vingador, mas aqui é mais pelo fato de ela ser mulher. Eles não queriam que o super soldado fosse uma mulher, mas ela insiste e então começa, por conta própria e também com o apoio do Howard Stark, a atacar os planos da Hydra. E ela se torna então a Capitã Carter. Propositalmente não colocaram Capitã
Britânia por causa desse super-herói que provavelmente vai ser usado pelo menos em algum momento dentro do CM, e ela se torna a super-heroína que vai pôr um fim na Segunda Guerra Mundial. E nessa jornada é muito legal que a gente vê que eles reimaginaram vários momentos que já marcaram do filme do Capitão América. A gente percebe isso muito bem nos ataques que ela faz às bases da Hydra, na pose de super-herói quando ela cai com o escudo, quando ela usa o escudo na frente da moto como proteção. Eles pegaram essas cenas que o público já conhece e ama e refizeram nessa nova realidade que é a Capitã Carter e não o Steve Rogers. E depois de assistir alguns minutos desse episódio, que não é muito longo, tem apenas 30 minutos, a gente pode perceber que ela parece ser muito mais forte que o Steve, você não achou? As cenas de ação com ela são muito incríveis e mostram que ela é extremamente habilidosa. Ela pula de um avião para o outro, ela dá uns saltos longos e ela luta com mais de 10 caras em alguns segundos e ainda joga um carro para trás na sua primeira investida contra seus inimigos da Hydra. Então, de fato, ela sim parece ser mais forte. Mas galera, isso tudo se deve ao fato de ser uma animação e não em live action com atores de verdade. As animações, elas abrem mais possibilidades e são, digamos assim, mais fáceis de realizar certos acontecimentos. Mesmo que haja a computação gráfica e não sejam efeitos práticos, é muito mais fácil fazer uma animação na qual ela joga um carro com as próprias mãos e o escudo para trás, do que ter um ator fazendo tudo isso, muitas vezes usando cabos e o carro sendo pendurado por cabos, ou então criar um carro digitalmente. Sai tudo mais caro também, e por isso a gente não vê certas cenas que aconteceram nesse episódio acontecerem com o Capitão América. Embora vamos combinar que o Capitão América faz umas coisas muito incríveis também nos filmes. Mas eu acredito aqui que realmente a gente teve essa impressão justamente por causa da animação. Pode ser que não, pode ser que seja proposital e nos próximos episódios a gente veja que por algum motivo a Capitã Carter seja realmente mais forte que o Steve Rogers. Porém, isso não faz muito sentido porque eles têm o mesmo soro. Vamos aguardar os próximos episódios para ver se a gente vai ter uma resposta. Mas vale lembrar, galera, que não só aqui nesse episódio, mas a animação, como eu disse, dá muito mais chances de a gente ver esses feitos megalomaníacos e épicos acontecerem. Isso faz parte do formato da mídia. Uma coisa que me chamou a atenção é que ela continua gostando do Steve, mesmo que ele não é aquele cara totalmente musculoso. Ou seja, ela gosta da pessoa do Steve e não da aparência dele, porque aqui ele nunca recebe o soro do super soldado e ele continua magro. E por falar nele, a gente tem a incrível armadura que o Howard Stark faz para ele, que eles até batizam de Esmaga Hydra. Mais uma coisa que saiu totalmente da linha do tempo original. Afinal, quem cria a primeira armadura do Homem de Ferro no UCM é o Tony Stark e não Howard Stark. E aqui ele cria essa armadura. Afinal, o Steve era um cara cheio de vontade e queria ajudar a vencer a guerra. Então foi legal e a gente não vê o Steve ser colocado de fora nessa questão. Ele luta ao lado da Capitã Carter, assim como a Agente Carter luta ao lado do Capitão América lá no primeiro filme. Uma coisa que talvez possa dividir opiniões é o ritmo do episódio, galera. Porque ele acontece de forma muito rápida, os eventos vão acontecendo um atrás do outro, passa muito rápido e ele é um grande resumão do Capitão América, o Primeiro Vingador. Então talvez quem não lembra muito bem dos eventos do primeiro filme possa achar que ficou muito corrido. E assim, eu acho que realmente ficou corrido. Porém, isso não é algo ruim, porque a gente está falando de animação. E se você pegar outras animações, tanto da Marvel, da DC, que tem esses episódios de 20 a 30 minutos, você vai ver que é o ritmo, ou seja, é o padrão do formato de animação. Então, para mim, funcionou super bem e ficou legal. E no final desse episódio, a gente tem a batalha na qual a Capitã Carter e a sua equipe vão enfrentar o Caveira Vermelha e seus soldados. E aqui uma coisa totalmente diferente, e mais uma vez se deve à animação, é que ele consegue trazer um monstro interdimensional, que é o ser chamado de Hydra. Isso não acontece no filme original. O Steve, na batalha final, enfrenta o Caveira Vermelha. E aqui, ele é morto por esse próprio monstro que ele libertou. Que ironia, hein? E o ato heróico nesse episódio, fazer uma menção também ao sacrifício que o Steve Rogers faz no primeiro filme. A Capitã Carter se sacrifica ao entrar no portal para poder mandar a criatura para longe. E aqui a dança, a famosa dança entre Steve Rogers e Peggy Carter também é mencionada e ela também fica devendo essa dança, afinal ela precisa se sacrificar. E uma coisa bem surpreendente, pelo menos pra mim, foi o fato de ela sair do outro lado, naquela sala onde o Loki saiu
no primeiro Vingadores e já encontra logo de cara o Nick Fury e o Gavião Arqueiro, Clint Barton. O que nos leva a acreditar que ela realmente vai ser a primeira Vingadora de fato, que vai haver um grupo, como algumas imagens promocionais já mostraram, e ela vai ser a líder. Embora tudo indica que eles não vão se chamar Vingadores nessa nova realidade, e sim Guardiões do Multiverso. Vamos aguardar. E para encerrar o episódio, a gente tem o Vigia mais uma vez falando sobre como funciona o multiverso e essas novas realidades, e ele diz que não deve interferir e que não vai. Ou seja, o que ele faz realmente é assistir. Embora a gente sabe que em algum momento ele vai dar uma interferida sim, hein? Olha lá os quadrinhos. E por falar no Vigia, galera, uma coisa que eu achei muito bacana que eles colocaram nesse episódio e vão colocar nos próximos também, é uma breve explicação do evento original. Nesse aqui, logo de início, eles explicam o que aconteceu com o Steve Rogers e quem ele se tornou, o Capitão América, para depois mostrar como que esse evento seguiu de maneira diferente nessa ramificação da realidade. Eu acho que é bem provável que essa explicação breve aconteça no começo dos outros capítulos para situar a galera que não se lembra tanto do CM e que não tá tão fresco na memória. Achei uma jogada bem interessante. Eu curti demais esse episódio e tô na expectativa para os próximos. Afinal, é muito bacana a gente ver ramificações, novas possibilidades de existência para o UCM, esse universo que a gente já gosta tanto. As possibilidades, como o próprio Vigia diz, são infinitas e vai ser muito bacana continuar acompanhando essa série. E toda semana, galera, vou estar aqui trazendo a minha análise e conversando com vocês sobre essa série What If. Mas eu quero saber a sua opinião, hein? Escreve nos comentários se você também curtiu esse episódio e está animado com a série. E se você tem uma teoria, ela faz parte das ramificações que a Sylvie criou ao matar aquela variante do Kang no final da série Loki? Comenta, porque essa é uma dúvida que ainda não tem respostas, então tá aberto aí pra gente teorizar. E se na nossa linha do tempo você não é inscrito no canal, quero te convidar a criar uma ramificação nesse momento e se inscrever e ativar o sininho de notificações, hein? Nessa nova realidade, você faz parte aqui desse grupo de nerds conversadeiros e vai sempre trocar uma ideia comigo, vai ser muito bacana, afinal a gente tem conteúdo muito legal aqui de nerd para nerd. E é isso aí, galera, muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.